Bom dia novamente a todos. Estamos começando aqui o nosso segundo evento do dia, nossa segunda palestra do dia. Estou aqui com a Nayara, do Santander, e estou com Eliel, da CIA de Talentos, nossa parceira nesse evento, Emprega Trainee CIA de Talentos. Aliás, parceira no Emprega, desde que a gente começou em março, tem nos apoiado e contribuído, e estão junto com a gente aqui, nesse desafio de trabalhar a empregabilidade dos nossos jovens, né? Nayara, muito bem-vinda. Eliel, muito bem-vinda. Super bacana ter o Santander, essa instituição tão importante, trazendo essa oportunidade para o Emprega de apresentação do programa de trainee. Conta para gente aí, conta para o pessoal, o que que vocês trouxeram para falar hoje? Legal, bacana. Bom dia, Mark. Bom dia, pessoal. Como o Mark falou, eu me chamo Nayara. Eu faço parte aqui do time de Talent Acquisition do Banco Santander. Hoje eu olho aí dentro, estou atuando dentro da estrutura de Talent Acquisition, responsável especificamente pelo nosso programa de trainee, que já estão com as inscrições abertas. Então, hoje a gente trouxe aqui para vocês um pouquinho da história do Santander, o que é o Santander no mercado, qual a importância aqui do Santander para a sociedade e contar para vocês um pouquinho dos nossos programas e principalmente do nosso programa de trainee. Bom, reforço que já estão com as inscrições abertas. Para quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, corra lá e se inscrevam. Eli? Oi, gente, tudo bem? Sejam todas bem-vindos e bem-vindas a esse momento. Vou estar aqui junto com a Nai, então no final vou estar contribuindo aqui com perguntas e respostas. Acho que é importante só comentar com vocês sanem todas as dúvidas de vocês, coloquem suas curiosidades no chat, vão fazendo perguntas e a gente ao longo vai respondendo para vocês, tá? Esse momento aqui é feito para vocês com muita interação. Tá? Então, prazer, eu sou o Eli da Companhia de Talentos, estou nesse momento como head pela Companhia de Talentos no programa de trainee, aí suportando todas essas questões em relação ao programa junto com a NAI. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês e vamos juntos aí para conhecer um pouco mais desse banco maravilhoso que faz essas chamas se aquecerem cada vez mais, tá bom? NAI, é com você. Legal. Nayara e Eli, me permitam aqui uma intervenção. Aqui, além de participar da palestra, vocês podem, na sequência, conhecer o estande do Santander, que está no Emprega. E lá no painel de vagas, vocês já podem se candidatar na vaga. Então, faz tudo de uma vez só. Conhece o Legal. Santander, participa da palestra, visita o estande, que certamente tem informações. E temos uma surpresa, porque de meio-dia a uma, o Eli vai estar no estande do Santander tirando dúvidas adicionais em chats individuais. Então aproveitem essa jornada, né, que a gente vive dentro do Emprega para poder fazer tudo que vocês precisam e conhecer um pouquinho mais dessa super instituição, desse super banco que é o Santander. Boa palestra, pessoal. Legal, obrigada, pessoal. Bom, vou compartilhar com vocês então um pouquinho aqui da nossa apresentação, tá? E me avisa quando vocês estiverem vendo, tá? Não estou conseguindo ver a carinha de vocês. É, me avise quando estiverem vendo, por favor. Avisa sim, Nai. Vai compartilhar aí. Carregando. Aí, Bem? ok. Bom, eu acho que eu tenho muito orgulho, né, aqui em contar um pouquinho para vocês sobre o Santander. Aqui é uma apresentação muito rápida sobre a questão da instituição. Confesso que eu não gosto muito de apresentação, gosto de bater papo. Então, peço aí a participação de todos vocês aqui com a gente. Quando a gente pensa em banco, né, quando a gente pensa em instituição financeira, sempre vem à nossa cabeça questões de filas, questões de taxas, questões de juros, e essa não é a ideia do Santander aqui para a sociedade. Alguém sabe aí qual que é o papel de um banco para a sociedade? Qual que é o principal papel do banco para o Santander, para a nossa sociedade? Alguém conhece algum projeto nosso aqui do Santander? Me ajudem aí com essas respostas e eu conto para vocês aí um pouquinho do Santander, qual que é o papel do Santander com a nossa sociedade. Elícia, me ajuda lendo as respostas aqui no chat, por favor? Sim, sim. É, já tem gente aqui pedindo vaga para PCD. Tem gente falando Temos que o fone, vaga.
Eu não entendo. Academia do Conhecimento, olha, amo a Academy do Santander. Alguém falou do Becas Santander. Então, assim, tem gente aqui que é facilitador para. O que que um banco é? Facilitador para a sociedade de projetos institucionais. Ele ajuda as pessoas e as empresas para que avancem e prosperem no quesito financeiro. Olha que resposta da Sabrina, hein? Muito legal. Legal. Bacana. Vocês conhecem bastante projetos aqui do Santander, né? E eu acho que, além de ser realmente uma instituição financeira, um banco que todos já estão habituados a conhecer, as nossas lojas presentes aí em todo o Brasil, né? E fora do Brasil também, sabemos que é um banco global, é um banco europeu. O Santander também tem muitos projetos para a sociedade. E sim, temos Santander Universidades, que foram algumas respostas que surgiram quando a gente fala da questão do Beca, a maior instituição que ajuda aí a sociedade com bolsas de estudo, bolsas dentro do Brasil, bolsas fora do Brasil, para o Becas, né? Eu vi que teve algumas respostas do Becas. O Santander, ele também é muito importante dentro de instituições. A gente tem bastante projetos com instituições, a gente ajuda instituições e de caridade, a gente tem projetos como Despoluição do Rio Pinheiros, que é uma despoluição que fica ali muito próximo à nossa sede, e assim como outros papéis. Eu acho que o importante de contar isso é contar que as pessoas que estiverem aqui conosco, os funcionários, os nossos colaboradores, também vestem bastante a camisa, né, do próprio banco. Então, são pessoas que precisam estar dispostas a não somente pensar em juros, a não somente pensar em filas, a não somente pensar em burocracia da questão de uma loja física, que não é o que acontece, né? E a gente está sempre pensando em como deixar isso de uma forma mais acessível para todos os nossos clientes e colaboradores, assim também como poder complementar e ajudar um pouquinho a nossa sociedade. E aí, quando a gente pensa em Santander, a gente está pensando em uma instituição financeira internacional, né, onde nós temos bastante oportunidades para todos os nossos colaboradores. E aí é muito mais esse ponto de como eu posso entrar dentro do Santander. E aqui a gente vai contar um pouquinho de onde o Santander está distribuído, né? O que que o Santander Brasil tem aí em relação com o Santander Global, qual que é a nossa relação, interação com os demais Santander, pensando em todo mundo. Hoje, o que que a gente quer compartilhar com vocês? Qual que é o papel do Santander? O que que o Santander busca hoje aí para os nossos funcionários? Aqui, o nosso maior propósito é fazer com que as pessoas, os nossos colaboradores, prosperem, né? Que a gente busca pessoas que tenham bastante, que sejam bastante usados, que tenham bastante conhecimento, pessoas que queiram aprender, pessoas que queiram compartilhar aqui com a gente no dia a dia, pessoas que realmente coloquem ali a sua ideia embaixo do braço e compartilhe junto com o banco. Eu brinco, eu falo que o Santander ele não é um banco de processos, ele é um banco de pessoas. Ele é um banco de pessoas que gostam de ousadias, ele é um banco de pessoas que pensa fora da caixinha. Mas, Nayara, o que seria uma pessoa ousada dentro do Banco Santander? Que a gente não tem limite, a gente permite com que os nossos profissionais pensem, que o nosso PPT se torne uma empresa, a gente permite com que os profissionais venham de fora, tragam ideias. Minha ideia vai ser sempre acatada de início. Pode ser que neste primeiro momento você apresente, vai ser uma ideia onde o seu gestor vai falar, vamos deixar ele guardadinho aí na gaveta e daqui 2 meses a gente recupera ele e traz ele para dentro do mercado. Quando a gente pensa em colaboradores, e aí ligando muito com o nosso programa de trainee, o programa de trainee ele tem projetos, e o projeto é justamente para isso, né? Fazer com que esses trainees ousados que entram aqui conosco no próximo ano, no ano de 2025, venham com bastante ideias, venham com bastante pensamentos e nos ajude a acrescentar e a se tornar aí o maior banco digital e o maior banco físico do Brasil. Hoje, o Santander ele é um grupo global, então a gente tem mais de 200 mil funcionários em todo o mundo. No Brasil, a gente tem mais de 50 mil chamas, né? E aqui a gente tem aí o hábito de chamar os nossos colaboradores de chama, não sei se vocês perceberam, mas o símbolo do Santander, ele é uma chama. E aqui no Brasil nós temos mais de 50 mil chamas. Hoje nós temos mais de 150 milhões de clientes em todo o mundo e mais de 800 milhões de agências aí distribuídas em todo o mundo, né? Pensando nesses grandes números, o Brasil, ele é um é um país que traz bastante impacto quando eu olho toda essa questão global do Santander. Então, o Brasil ele é utilizado muito como referência para as nossas áreas de tecnologia. O Brasil possui os profissionais que implantam as tecnologias mais avançadas. Então, muitas vezes a gente tem o global ali entrando em contato para tentar fazer um benchmark, o que o Brasil pode implantar.
a gente é muito mais 70% global do que local, então só sou 30% local. Quando eu penso nessa divisão, o global eu preciso pensar com todos os meus outros parceiros, na China, na Argentina, no Uruguai, no Peru, no México, na própria Espanha, na Itália. Hoje, o que está acontecendo, né? O que o RH desses mundos estão fazendo diferente? É muito essa troca. Olha, aqui no Brasil a gente tem um programa de trainee, funciona dessa forma. Como que a gente pode implantar um programa trainee ou um programa muito parecido com trainee nas demais localidades? Aqui no Brasil, a gente utiliza a tecnologia XYZ, e aí ajuda muito. Como que fora do Brasil eu posso usar essas tecnologias também para poder conversar? E aí os clientes que são Brasil também têm acesso às nossas agências fora. E por isso que a gente fala que a gente é muito mais global do que local. Local eu penso muito mais nas minhas necessidades menores, que é diferente. Então, eu penso que numa cultura, numa legislação brasileira, a forma de contrato de trabalho é diferenciada dos demais países. Então, como que eu trabalho com essa legislação aqui no Brasil? Eu estou falando de 30%, todos os demais, do que é a ideia, do que eu estou fazendo diferente no país e do que outros países estão fazendo diferente que eu possa trazer aqui para o Brasil, acontece constantemente em todas as áreas aqui do banco, tá? Quando eu penso no banco, além de ser um grupo global, o Santander ele é um banco muito transversal também, né? O que você quer dizer com isso? Ele é um banco onde eu, como especialista, como trainee, como estagiário, como jovem aprendiz, como sócio, como head do banco, eu tenho contato com todos da mesma forma, né? Então, de repente, o meu estagiário, o meu aprendiz aqui tem uma ideia muito bacana, ele não tem problema nenhum em levantar e ir até a cadeirinha ali e falar com o nosso head, com o nosso sócio da estrutura. A gente não tem uma salinha fechada para os nossos sócios. Todo mundo senta literalmente numa bancada, um do lado do outro, que de repente é um sócio, é um diretor, é um head, é um especialista, é um estagiário, é um trainee. As ideias, elas são trocadas conforme conhecimentos e experiências. Assim como as pessoas que têm muito mais tempo de banco conseguem me ensinar ali, pensando em cultura, pensando o que foi o Santander há 10, 15 anos atrás, as pessoas que estão chegando agora conseguem compartilhar também dessas ideias. Então, o que foi o Santander há 10, 15 anos atrás? O que eu posso trazer de novo para o Santander de 10, 15 anos atrás, estar mais atualizada aí com o mercado, conforme o nosso mercado, os nossos maiores concorrentes. Eli, eu não estou vendo as perguntas, mas eu estou vendo que tem bastante mensagens aí no chat. Fiquem super à vontade para poder me interromper caso surjam perguntas durante a apresentação, tá bom? Você está no mudo, Eli. Assim que você terminar esse quadro, a gente já parte para algumas que já tem algumas aqui para a gente interagir. Pode perguntar, então. Vamos lá. Acho que para a gente começar, como a gente está falando aqui, né, de um momento de carreira, também tem muita gente curioso em saber sobre vagas, né? Então, vamos começar daqui. Conta para gente sobre home office, como que é esse trabalho, né, o híbrido, o banco por ser espanhol, qual é a língua que prioriza, né? Falando aqui já do Santander, participei do processo seletivo do Santander para fazer intercâmbio. Infelizmente não passei, mas muito legal a oportunidade do banco. E tem também uma pergunta interessante sobre o programa de trainee, se tem idade para fazer o programa de trainee. Então, fica à Eu acho que são vontade aí. perguntas que a gente talvez possa deixar um pouquinho para o final, porque aí eu conto um pouquinho, conto dos programas e eu sei que eu consigo responder aí durante todo o processo. Pode ser? Se Perfeito, tiver alguma pergunta perfeito. relacionada ao tema aqui, a gente vai respondendo. Essas perguntas a gente pode deixar para o momento de perguntas, porque, como eu falei, eu não gosto muito de apresentação, então eu quero muito mais um bate-papo aqui com a galera. Legal, legal. Então pode tocar aí. Se tiver alguma similar ao que você está falando, eu te interrompo. Tá bom. Então, nós fazemos aí parte do maior banco internacional do Brasil, né? Hoje nós estamos classificados como o terceiro maior banco internacional aqui do Brasil. E eu brinco com uma fala dos nossos próprios sócios, onde a gente chega, a gente não quer ser sempre aí o primeiro, mas a gente quer ser o maior, o menor com mais impacto. E na maioria dos países, exceto a Espanha, que é a nossa matriz, a gente está sempre aí dentro dessa trilha de segundo, terceiro maior banco daquele país, tá? Temos mais de 50 mil chamas aqui no Brasil. Hoje, quais são as razões para a gente poder acreditar aí no efeito do Santander? E a gente tem um efeito, né, para todos aqui. Hoje o Santander, ele olha muito para a questão de crescimento pessoal e profissional, então aqui a gente é bastante comprometido com o aprendizado contínuo, com o desenvolvimento de carreira de cada colaborador. Tem comentários aí falando da questão do intercâmbio do Santander. O Santander Universidade, ele é uma empresa onde ele
ajuda bastante, ele dá bastante bolsas pensando em cursos para profissionais, para pessoas fora do banco, e dentro do banco a gente tem uma academia que a gente chama de Academia Santander. É nada mais, nada menos do que uma universidade para o nosso público aí de mais de 50 mil chamas, por isso que aqui a gente fala que a gente ajuda bastante no crescimento pessoal e profissional. É uma ferramenta disponível para todos os colaboradores do banco, independente do seu nível, independente do seu cargo. Todos possuem acesso e todos possuem acesso a qualquer tipo de tema. Então, eu sou uma pessoa de RH, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre Python, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre produtos do mercado de atacado, produtos do mercado de varejo. Eu posso acessar a Academia Santander e eu poder trilhar ali e desenvolver cursos durante toda a minha trajetória aqui no Santander, pensando numa questão de mobilidade, de mudança de carreira, ou até mesmo para poder complementar aqui o meu dia a dia, poder me destacar, ser bem vista e ter aí o meu processo de desenvolvimento e crescimento pessoal, tá? Aqui a gente olha bastante para a questão de respeito, então aqui você pode ser quem você é, aqui você pode dar o seu melhor, aqui você pode falar, e aqui a gente entra muito dentro da questão de transversalidade, tá? Então, tenho respeito independente do meu cargo, do meu nível, todo mundo trata-se de forma igual. Aqui a gente olha muito para pessoas, né? Foi como eu disse, eu sou um banco muito mais voltado para um banco de pessoas do que para um banco de processos. Então, aqui a gente é apaixonada pelos nossos clientes, a gente olha, tudo que a gente olha, a gente coloca o nosso cliente como centralidade, principalidade. Eu não quero que o cliente, olhando como o Santander, ele apenas tem o Santander para poder abrir uma conta, mas eu quero que o cliente olhe o Santander como o meu banco de abrir conta, o meu banco que eu vou confiar para fazer o financiamento, o meu banco que eu vou confiar para poder fazer o investimento, o meu banco que eu vou poder pegar o meu telefone a qualquer momento e ligar para o meu gestor para poder me orientar ali, o que eu posso implantar, onde eu posso investir. Então, a gente é um banco que, olha, tem ali o nosso cliente, os nossos profissionais, as nossas pessoas como principalidade. A gente é a força da marca, né? É a estabilidade global. Então, hoje a gente faz parte de uma organização com mais de 160 anos, é uma empresa muito mais que centenária. O Santander vem transformando aí, ressignificando globalmente, não só local como global, e reafirmando ali onde a gente chega, a gente quer deixar a nossa marca, o nosso impacto e a nossa chama, né? E todo o nosso impacto significativo, que aqui por meio das as nossas ações, a gente quer impactar positivamente pessoas, negócios e sociedade. Quando eu penso em ambiente corporativo do Santander, a gente tem os nossos 5 principais comportamentos corporativos, que é o penso no cliente, que é o nosso Think Customer, que eles formam a palavra team, né? Então, volto a dizer aqui, tudo que eu fizer, eu preciso pensar de alguma forma no meu cliente, qual impacto isso vai dar para ele. Ah, vai facilitar a minha vida internamente, mas como que vai ficar a minha vida do meu cliente lá fora? Então, sempre coloco o meu cliente aí como o principal ambiente para poder dentro do meu dia a dia. Eu impulsiono a mudança, e aí volto a dizer, é muito mais um ambiente aberto para poder trazer conhecimentos, trazer inovações, pensar num processo diferente. E aqui reforço também hoje, esse ano, o nosso programa de trainee está muito ligado à questão de pessoas que pensam fora da caixinha, né? Eu sou uma pessoa de RH, eu sou uma pessoa do jurídico, eu sou uma pessoa da área de riscos. O que eu posso implantar diferente no meu dia a dia de trabalho para eu sair um pouquinho do meu operacional e tentar olhar para o meu estratégico, deixando o meu operacional de uma forma mais automatizada? Então, é realmente o impulsionar a mudança. Como banco global, como banco espanhol, a gente brinca, que a gente atua bastante com rapidez. Então, as ideias vêm e a gente apresenta, e essa resposta que a gente sempre vai ter é: ok, vocês podem implantar, mas o carro não pode parar. Então, por isso que a gente tem a questão de atuar com rapidez. Você quer trocar a roda do carro, você vai trocar ele, mas ele vai continuar em velocidade, ele não pode capotar. E junto a isso, eu preciso do meu trabalho em equipe. Eu não consigo trocar a roda do meu carro em velocidade para poder implantar a minha ideia, a minha mudança que eu trouxe, desculpa, a minha mudança que eu trouxe sozinha, né? E eu preciso de uma equipe para fazer com que isso aconteça. Se eu tentar trocar as 4 rodas do carro, com o carro a 200 por hora, para poder implantar a minha ideia o mais rápido possível e fazer isso sozinho, o carro vai capotar. Então, aqui a gente sempre impulsiona também o Move Together, fazer com que as pessoas trabalhem sempre em equipe, as ideias sejam compartilhadas, a gente troque junto, a gente apanha junto, a gente pensa junto, a gente se diverte e comemora a nossa vitória junto. E o speak up, que aqui eu falo que eu acho que é o que eu mais gosto, né? É o literalmente falar abertamente. É o chegar na minha gerente e falar: eu não concordo com essa forma de trabalhar, a gente pode fazer diferente. É o chegar na minha head e falar para ela: vamos tomar um café,
não estou feliz aqui, ou muito obrigada, eu fui reconhecida aqui desse lado. Então, aqui é uma porta totalmente aberta, né? Eu posso falar abertamente com qualquer pessoa, com qualquer nível. É o saber que eu posso trocar com o meu parceiro ali do lado, minha dupla, né? O meu par, o especialista, de poder falar, putz, o que você fez, Eli, naquele momento não foi legal. Ou, Eli, parabéns, o projeto que você entregou teve um impacto bem positivo aqui para o meu projeto, que é um ambiente totalmente aberto do Speak Up, tá? De todos eles, eu falo que o Speak Up é o que eu mais gosto, mas eu acho que um está sempre ligado ao outro e nenhum pode andar sozinho. Para eu pensar no meu cliente, eu preciso pensar numa mudança, eu preciso pensar numa agilidade, eu preciso atuar com rapidez, pensar junto com a minha equipe, eu não posso pensar que só o meu projeto vai ter um impacto positivo. O que vai ter de impacto para o meu projeto, para o meu amigo de trabalho, para o meu par de uma outra área, e o falar abertamente aí se o projeto foi entregue com sucesso ou se tem melhorias para os próximos projetos. Se eu estiver falando rápido demais, também pode me corrigir aqui, tá bom, Eli? Tá ótimo, tá O excelente. nosso compromisso com o mundo, né? Então, aqui o Santander, ele é um banco onde nós utilizamos 100% das nossas energias renovável. A gente tem um negócio aqui internamente para o Santander que olha para essa questão de energia. A gente é um banco que tem mais de 100 mil bolsas aí impactada pelo Santander Universidade, bolsas voltadas para toda a sociedade, para todo o mercado brasileiro. A gente é o terceiro maior programa de programas sociais, então eu tenho Criança Esperança, o Teleton, e o terceiro é o nosso Amigo de Valor. O que é um Amigo de Valor? Ele é nada mais, nada menos como um Teleton Criança Esperança voltado dentro do próprio Santander, e aqui os próprios colaboradores vestem a camisa, a gente tem mais de 30 mil parceiros, né? E aí a gente olha muito mais pensando em crianças vulneráveis, sociedades que necessitam de alimentos, parceiros pensando em saúde do idoso. A gente adota a campanha, a gente doa um valor e a gente também incentiva os nossos clientes a doar esse valor. Então, no último ano aí a gente arrecadou mais de 30 milhões aí em dinheiro para poder ajudar diversas instituições no mercado brasileiro e em todas as cidades e estados do Brasil, tá? Nós estamos aí mais de 30 mil projetos viabilizados, pensando em negócios, pensando em sociedade, e mais de 25 mil pessoas impactadas com todo o nosso conteúdo de formação e educação financeira dentro da nossa Academia Santander. Aqui olhando para os nossos funcionários, nossos colaboradores, tá bom? Todos os demais a gente olha também para dentro de casa, mas a ideia é impactar a sociedade, impactar o Brasil, então a gente olha para dentro e para fora do mercado brasileiro. Hoje o Santander ele tem 5 principais bandeirinhas, são as nossas causas, né? E o que são essas causas? Né? De forma natural. Aqui eu não vou forçar o Eli a entrar e vestir essa camisa. Então, é o que a gente acaba olhando também dentro do nosso processo de seleção para toda e qualquer vaga, para toda e qualquer pessoa que entra aqui dentro do Santander. Competência não tem gênero. Então, aqui a gente encoraja a mulherada a sentar numa cadeira de liderança, aqui a gente encoraja a mulherada a assumir uma cadeira de direção. Mas, Nayara, por que isso? Você está tendo um preconceito contrário? Não estou. A gente sabe que o mercado financeiro, o mercado de engenharia, o mercado de tecnologia impacta muito mais o perfil masculino. Então, a nossa ideia aqui é fazer com que a mulherada também chegue nesse mesmo nível e a gente tenha visões diferentes, tanto de homens quanto de mulheres. Aqui a gente veste a bandeira do talento não tem cor. A gente também olha muito essa questão de dar oportunidades para pessoas negras crescerem dentro da instituição, né? E aí eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma dessas pessoas. Eu sou uma pessoa negra que entrei dentro do Santander como especialista pleno. Hoje eu assumo uma cadeira de consultor coordenador e tive meu desenvolvimento dentro do Santander. O Santander não é um banco somente voltado para pessoas de pele brancas, mas aqui a nossa ideia é mesclar, né? E eu falo que a diversidade ela está em todos os processos. A habilidade não tem limite, é que a gente fortalece os nossos profissionais com deficiências. Então surge uma pergunta: e as vagas para pessoas com deficiência? Então, o Santander, além de ter ali a sua cota para poder cumprir, que é o que a gente não quer, só cumprir cota, mas é trazer essas pessoas, desenvolver essas pessoas e fazer com que essas pessoas também sentem numa cadeira de liderança aí em curto, longo prazo, né? Depende muito do desenvolvimento e da vontade dessa pessoa. Tenho vagas destinadas para pessoas com deficiência, assim como eu tenho programas destinados para pessoas com deficiência, onde eu trago essas pessoas, eu treino essas pessoas, eu especializo essas pessoas e faço com que essas pessoas cresçam e alavanquem dentro da sua carreira. Aqui se empreende, então é potencializar aí um pouquinho da criação e aproveitar um pouquinho do pensamento, do valor a partir da diversidade
e de ideias dos nossos profissionais. E aqui não tem barreiras, é fazer com que os nossos profissionais saiam daí da caixinha da zona de conforto e busque e traga inovação e faça com que a gente cresça. Tem diversas empresas do Grupo Santander que foram ideias de profissionais nossos, que eram um PPT e hoje é um grande negócio para o Santander. Então, são as principais causas que o Santander acaba vestindo aí durante todo o nossa trajetória. E temos os nossos programas, né? Os 4 primeiros aí de cima são são programas externos e os 2 de baixo são programas internos. Então, o Jovem Aprendiz, que ele é um programa onde a gente tem um objetivo aí, o nosso celeiro, de trazer jovens de talentos diversos, com idades aí a partir de 18 a 23 anos, desculpa, 16 a 23 anos. O nosso programa de estágio é explorar um pouquinho aí o potencial dos projetos de estudantes, né, estudantes de ensino superior, onde nós também temos vagas abertas aí durante todo o ano. Nós atuamos com 4 ondas no ano, então todo ano, durante os 12 meses do ano, temos vagas disponíveis para o programa de estágio, olhando para todo o negócio do Santander, desde o mercado de atacado, o mercado de varejo, as nossas áreas centrais. O nosso programa Trainee, que hoje eu acho que é o maior impacto aqui da nossa feira, que ele é desenvolvido para jovens corajosos, provocativos, com a iniciativa de ajudar a chegar aí no lugar de melhor empresa do país. Então, aqui o Trainee, ele é um programa que ele é aberto uma vez por ano. Normalmente, o nosso programa, ele tem a abertura de inscrições em meados de julho, agosto, e vai até meados de setembro. Inscrições estão abertas até 9 de setembro. É um programa voltado para jovens recém-formados. Então, aqui, para este ano, Trainee de 2025, a ideia é que tenhamos pessoas inscritas com formação de dezembro de 21 a dezembro de 24. O Summer Job, ele é um programa de estágio para estudantes brasileiros que cursam algum tipo de graduação ou MBA fora do Brasil, e aí vem atuar aqui com a gente durante 2 meses e meio, no período de julho. A gente brinca summer deles, não summer nossa, né? Então, é o verão da Europa, é o verão ali dos Estados Unidos, do Canadá, entre outros países, e o inverno do Brasil, mas eles vêm aí dentro desse período de férias atuar conosco por mais ou menos 2 meses e meio. E os 2 principais programas internos, que é o Young Leaders, que ele é um programa direcionado para os nossos colaboradores destaques. Então, durante o tempo que a Nayara está no Santander, a minha gestão identificou que eu sou uma pessoa de destaque, que eu preciso me preparar melhor para sentar numa cadeira de liderança, e aí é um programa global. Então, cada país pega os seus determinados destaques. Eles têm um projeto para poder desenvolver durante 12 meses, eles finalizam a apresentação desse projeto na nossa sede em Madrid, para a Ana Botim, né, que é presidente aí do Banco Santander como um todo. E o projeto ele não é desenvolvido individualmente, ele é desenvolvido por diversas cabeças, por pessoas que pensam diferentes, por pessoas de cultura e países diferentes, para poder entregar esse projeto e essa pessoa ser acelerada e sentar numa cadeira de liderança em curto prazo. E o Mundo Santander e o Swap. O Mundo Santander ele é um programa onde eu tenho todas as minhas vagas globais publicadas dentro de um processo meu interno, e aí eu crio um projeto de 3 a 6 meses com a ideia de trazer pessoas de outros países para poder sentar na minha cadeira aqui e me ajudar a pensar de como que acontece determinado assunto do meu projeto em outro país, né? E aí esse é um programa onde pessoas de todo o global se inscrevem. Então, por exemplo, eu tenho vagas abertas aqui no Brasil, eu posso trazer pessoas de Madrid, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Chile, da Argentina, de Hong Kong, onde tiver profissionais interessados para ficar aqui conosco de 3 a 6 meses e entregar esse projeto. E o programa Swap é um programa muito parecido com o Mundo, mas aí eu faço uma troca. Então, eu recebo alguém, sei lá, de um determinado país, de uma determinada área, e eu mando alguém da minha área para esse gestor. É totalmente uma troca, né? Então, a Nayara vai para Madrid e alguém de Madrid, lá da área de seleção, vem atuar no lugar da Nayara, pensando diferente, implantando coisas diferentes, trazendo ideias diferentes, e mais uma vez aqui o Santander se tornando muito mais global do que local, né? Onde a gente possa trocar aí um pouquinho das nossas atividades e das nossas ideias de como tem atuado nesses determinados países. Então, os nossos principais programas aqui dentro do Santander. Nai, Eu vou passar. antes do vídeo, vamos responder algumas perguntas de programas, Claro, isso, acho que a claro. gente vai se debruçar aí. Vamos primeiro para estágio aqui. Se pessoas de todo o Brasil podem estagiar, Sim, o Banco Santander ele é um banco global,
né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem unidades em todos os locais do Brasil. As nossas áreas administrativas, a maioria delas estão presentes em São Paulo, né? Grande São Paulo e São Paulo. Porém, a gente tem lojas distribuídas em todo o Brasil. Se for estágio, pensando em estagiário de lojas, eu tenho vagas no Brasil todo. Pensando em vagas administrativas, eu tenho alguns polos específicos em São Paulo e algumas outras cidades, mas não em todo o Brasil. Perfeito. E como eu faço para me inscrever e qual a data que abre as inscrições para estágio? Estágio, como eu falei, se vocês entrarem no Trabalho Conosco do Santander, então Trabalhe Conosco Santander, lá vai ter uma aba de programas para jovens, vai ter uma aba específica para o programa de estágio, você sempre vai ter vagas abertas, tá? Porém, eu estou abrindo uma grande onda agora em setembro, e aí quando eu digo abrir onda, é onde eu tenho meu boot de vaga, e aí durante 3, 4 meses eu vou fechando essas vagas para poder abrir de novo meu boot de vaga. Então, agora em setembro, a gente está abrindo a nossa terceira onda do ano, porém, se já entrarem no Trabalhem Conosco, terão acesso aí a algumas vagas ainda abertas da nossa onda, da nossa segunda onda do ano. Só um ponto importante, né, Nai? Esse programa de estágio é feito, tocado pela Universia, e na hora eu não faço opção de área, né? Eu me inscrevo para o programa, não é isso? Isso. Eu me inscrevo para o programa e é muito de acordo com o seu curso, né? A gente sabe que hoje as universidades só assinam o contrato de estágio de acordo e muito ligado ao seu curso. E aí você se inscreve e a gente identifica e consegue te direcionar para as áreas. Vocês serão avisados, né? Para quais áreas vocês estão sendo direcionados. E agora, saindo do estágio para o trainee, já serve a pergunta para os dois, tanto para estágio quanto trainee. Eu tenho idade para isso? Não, eu busco pessoas com vontade. E aí eu tenho algumas regras, independente da idade. Estágio, eu preciso estar estudando, eu preciso estar na graduação a partir do segundo semestre da graduação. Estágio, o contrato pode durar até 24 meses, não posso ir além disso. O trainee, eu preciso de pessoas recém-formadas. Então, de dezembro de 21 a dezembro de 24. Mas, Nai, a gente está em 24, eu não estou recém-formada. O nosso processo de trainee que a gente abre agora em 2024 é para que o trainee se torne trainee em 2025. Então, ele será uma pessoa recém-formada. Perfeito, ótimo. É, a o único de passa a idade o jovem aprendiz? Ah, tá. Beleza. A, O jovem aprendiz, sim, tem idade, não é regra do Santander, tá, gente? A idade do jovem aprendiz é regra da política do jovem aprendiz, do programa como um todo. e aí tem muita gente perguntando se tecnólogo pode se inscrever no programa de trainee. Sou tecnólogo em tecnologia. Eu posso me inscrever no programa de trainee? Fique super à vontade para responder também, Eli. Trainee, você é o expert nisso. Gente, fiquem à vontade, nós não temos restrição, não é só para bacharelado. Para as áreas de tecnologia, o tecnólogo é muito bem aceito, muito bem recebido pela gente, tá? Então, não precisa vocês se limitarem, eu só fiz tecnólogo, então não vou participar. Então, por favor, se a sua graduação para as áreas de tecnologia é bacharelado ou tecnólogo, vai lá, se inscreve agora aí no nosso programa. E aí, Nay, uma outra pergunta para você. São 18 meses, mas aí o job rotation, a pessoa passa por outras áreas que não seja a área escolhida e depois direciona a área escolhida? Explica um pouquinho sobre isso, por favor. A Sueli pediu. Bom, como eu disse, o Santander ele é composto por pessoas ousadas. Tivemos a primeira ousadia aí no programa de trainee 25, né? Então, até o trainee 24, o nosso programa tinha duração de 12 meses, tendo aí de 2 a 3 job rotation de forma obrigatória. E para o programa de trainee 2025, vão acontecer as rotações, mas a gente não vai chamar de job rotation. Por quê? Porque o trainee ele vai entrar com um projeto já desenhado. Quem vai ser responsável pelo desenho do projeto do trainee é o sócio da AVP, na qual escolheu para atuar. E a rotação desse trainee vai depender do seu projeto. Então, as rotações podem acontecer dentro da área de atuação, como elas podem acontecer fora da área de atuação. Mas, Nai, por que dentro da área de atuação? Quando eu penso numa VP de RH, por exemplo, eu tenho diversas áreas dentro do RH. Eu estou pensando em pessoas e ouvidoria. Então, eu tenho a área de talent acquisition, eu tenho a área de remuneração, tenho a área de sindicais, tenho a área de benefícios, tenho a área
de treinamento, tem uma própria ouvidoria. O meu projeto vai ser desenhado pela AVP e eu vou rodar aí nessas áreas conforme a necessidade do meu projeto. Vou ficar somente dentro do RH? Não. Pode ser que eu saia do meu projeto, saia dentro do RH e vou conhecer uma área de produto. Vou lá para o produto do atacado, vou para o produto do varejo. Então, acontece sim as votações de acordo com o projeto que vai ser desenvolvido, entregue e apresentado para a alta liderança do banco no 18º mês. Legal. Nai, eu não tenho nenhuma certificação bancária. Eu tenho menos chance no programa de trainee? Não. Hoje eu não busco pessoas com certificações específicas. Para algumas vagas efetivas do banco, eu tenho a obrigação de algumas certificações. Quando eu penso, por exemplo, atuação dentro das lojas do Santander, e aí não é exigência do Santander, é exigência do mercado financeiro, da Ambima, desculpa. A gente tem a famosa CPA 10 e CPA 20. Para atuar no programa de trainee, não é necessário uma certificação. Mas, dependendo da área na qual você atuar, é importante que você pense na certificação para o seu desenvolvimento e melhor atuação dentro do Banco Santander, pensando aí, finalizando o 18º mês do programa, você já senta numa cadeira, né, numa cadeira de especialista. E às vezes a certificação pode te ajudar aí no seu desenvolvimento de carreira, mas para isso você vai ter tempo hábil para pensar, para juntar o dinheiro, porque algumas certificações a gente sabe que tem custo, ou até mesmo para estudar através da nossa Academia do Santander, que também possui conteúdos disponíveis para ajudar em algumas certificações. Legal. Acho que só para esclarecer para todo mundo, Nai, novamente, onde eu me cadastro se eu quiser ser jovem aprendiz, ou estagiário, ou programa de trainee, ou para vagas efetivas também, né? Acho que ligar já, orientar eles que é um único local, né? Isso ajuda a gente. Todos é o Trabalhe Conosco do Santander, então quando vocês entram no Trabalhe Conosco do Santander, tem as nossas vagas, eu estou falando de vagas efetivas, de especialista, de um GNS lá dentro da loja, e programas de jovens, tem uma aba para todos os meus programas ali em cima, estágio, trainee e Summer para os estudantes brasileiros. Não vai ter o jovem dentro do Trabalhe Conosco do Santander, por quê? Porque o meu jovem aprendiz ele tem uma capacitação. Então, aqui eu vou sempre, o meu fornecedor que me ajuda com a capacitação e com a seleção desses jovens aprendizes é o CIE e o Ser Mais e o CAMP. Dentro dessas três instituições, vocês verão vagas do Santander para jovem aprendiz. Os demais, como eu não preciso de uma capacitação 100% de um fornecedor externo, as vagas estão dentro de casa. Apesar do estágio ser tocado pela Universa, que é uma parceira nossa aqui do Santander, o link vai te direcionar para o site da Universa e o trainee, o nosso parceiro Companhia de Talentos, o link do Trabalho Conosco vai te direcionar para o hot site da CIA de Talentos. Legal. Principais habilidades que vocês esperam no programa de trainee e é, pa- falando em habilidades interpessoais, habilidades técnicas, e o que acontece comigo depois do final do programa de trainee? Eu sou desligado ou eu me torno efetivo? Aleni, Ian, todo mundo com dúvida aí. Vamos lá. Quando eu penso em hard skill, e aí eu estou pensando muito em habilidades técnicas, eu já vou entrar muito com a questão de soft skill. A gente tem a Academia do Conhecimento, a gente tem as inscrições abertas aí dentro do site da própria Companhia de Talentos, onde eu descrevo um pouquinho do que eu preciso de experiência ou de conhecimento para as pessoas de determinadas áreas. Cada área vai ter a sua necessidade, né? Então, para uma pessoa, uma área de pessoas e ouvidoria, para uma área de tecnologia. É o meu maior peso? Não, confesso para vocês que aqui é 10%. O meu maior peso hoje é muito mais o soft skill. São pessoas corajosas, são pessoas que não tenham medo, são pessoas que vistam a camisa e vêm atuar com a gente, são pessoas resilientes, são pessoas comunicativas. Por que eu preciso de comunicação numa área de tecnologia? O desenvolvedor ele não fica o tempo todo só na frente do computador codando? Não, dentro do Santander eu não consigo trabalhar se eu não tiver essa comunicação. Reforço, Santander é uma área, um banco transversal. Eu não consigo tocar o meu trabalho sozinho em RH se eu não for lá no meu cliente e entender o que ele precisa para poder atuar dentro da área dele. A área de tecnologia não consegue desenvolver o produto se ela não for lá na área do produto e entender o que é o produto. O cara conhece o técnico, mas ele não conhece o produto.
A área de produtos não consegue trazer uma inovação se ela não for lá dentro da área de tecnologia e falar para a tecnologia o que é o produto e o que eles precisam. Então, a comunicação aqui dentro do Santander é essencial. Além disso, eu preciso da formação, né? Dezembro de 24 a dezembro de 25. Para algumas áreas específicas do banco, eu não preciso do inglês avançado. Então, durante o processo, não terá aí avaliação oral, vai ter muito mais avaliação de escrita. E para a maioria das vagas, eu preciso minimamente aí do meu inglês intermediário. Mais uma vez, é um banco global. Qual o idioma que eu utilizo aqui? Eu entro em algumas reuniões que é espanhol, e a gente consegue se comunicar ali, que às vezes o espanhol entende um pouco melhor do português. Mas a minha língua mãe, para todo o global, é o inglês. Então, eu preciso entrar em algumas reuniões onde a língua principal da reunião é o idioma inglês, né? Que todo mundo está habituado aí a entender. Acho que pensando em soft skill é isso. Tinha alguma outra pergunta emendando? Não, habilidades técnicas, interpessoais, né? Então, estão muito pedindo dica nisso daí. E aí, se a vaga do trainee é para todo o Brasil, conta um pouquinho sobre isso, Nai, por favor. Tá bom. A vaga do trainee não é para todo o Brasil, mas eu quero pessoas de todo o Brasil, né? Então, um banco diverso. Não quero só pessoas de São Paulo aqui com a gente em São Paulo. Então, nosso trainee no último ano, a gente teve bastante pessoas de Brasília, do Norte, Nordeste, Sul do Brasil. As vagas, elas estão alocadas 100% em São Paulo. Mas eu preciso de disponibilidade de viagem para aqueles que precisam mudar para São Paulo, e eu preciso de disponibilidade de viagem para aqueles que estão em São Paulo. Algumas áreas específicas eu preciso viajar. Vou viajar todos os dias? Não. Mas uma vez ou outra, talvez você precise ir no seu polo de atuação. Se eu pensar no Matus, que é uma das nossas empresas, o polo dela fica em Piracicaba. Então, eu preciso ir até Piracicaba visitar, entender ali o que está acontecendo. Se eu sou um trainee da área de varejo, eu preciso visitar lojas, eu preciso entender e conhecer as lojas. Então, tem uma loja em todo o Brasil. Então, eu preciso dessa disponibilidade de viagens. Dica, gente, eu acho que como dica, principalmente de soft skill, manter calma, controlar a ansiedade, ser você mesmo, estudar bastante, pesquisar sobre o banco, pesquisar sobre as áreas, consumir os materiais que preparamos para todos vocês com muito amor, carinho e dificuldade, porque além do dia a dia, a gente teve que parar os nossos trainees, parar os nossos executivos para poder fazer gravações de videocast para vocês, até para explicar para vocês melhor o que é a área, o que aquela área faz, o que eu tenho que ter, o que eu não tenho que ter para trabalhar dentro daquela área, e consumir muito o Eliel, né? O Eliel é o nosso par aqui da Companhia de Talentos. O Eliel é uma pessoa que está aí 100% disponível para vocês, atuando aí com mentoria durante todo o processo, como se preparar. Então, ele vai apoiar muito vocês dentro desse processo. Mas eu acho que a minha dica principal é estude e seja você mesmo. Não venha com anseio, não venha com aquele desespero, porque às vezes quando eu estou muito desesperada, eu tenho duas possibilidades. Ou eu travo e não consigo falar nada, ou eu falo demais e falo além do que eu deveria falar. Então, seja você, venha preparada, tenta manter a calma, leva como um bate-papo mesmo, como se fosse essa sala aqui dentro. É isso que a gente quer dentro das nossas dinâmicas, é um bate-papo, é entender, é conhecer. Não deu dessa vez? Programa Trainee eu tenho todo ano, vaga no Santander eu tenho todo ano. Não desista, tá, gente? Oportunidades, Santander tem aí a rodo para todos. Legal, Nai. É, eu vou responder algumas aqui que estão mais ligadas ao processo seletivo. Então, assim, muita gente perguntando o que eu faço para me dar bem nos assessments. Gente, acho que a primeira orientação vem antes dos assessments. Para você se dar bem durante todo o processo, leia com atenção todos os e-mails que a gente manda para vocês da Companhia de Talentos. Eles são bem explicativos e detalhados para vocês entenderem. Segundo, quando vocês forem fazer os assessments, escolham um local reservado, um momento tranquilo. Então, por exemplo, nossa, passei o dia inteiro, foi um dia super agitado aqui, aí eu vou responder meu assessment. Não é o ideal, pessoal. Então, se você teve um dia agitado, um dia em que você teve que fazer muito trabalho, teve que fazer muita atividade, o seu cérebro já está desgastado e isso vai refletir nos seus testes. Então, assim, quer fazer? Mesmo assim, toma um banho, dá uma relaxada,
se desconecta um pouco do mundo e aí você vai lá e se concentra num ambiente fechado, num ambiente mais isolado, em silêncio para você fazer. Sempre o ideal é que você, às vezes, comece o dia fazendo seus testes, depois de já ter tido uma noite de reparadora, de você já ter tido uma noite de sono tranquila, para você estar concentrado e dedicado a esses testes. A orientação de que o silêncio é importante, a gente sempre vai dizer isso, tá? Eli, os testes são eliminatórios? Sim, eles são eliminatórios. A primeira etapa do processo são os testes, são os assessments de vocês, tá? Então, vocês vão responder a 5 assessments. Vocês vão responder ao Recognita, ao Solu, ao TRI, que é o teste de inglês, e o Genius e o Lifestyle, tá? Então, quem nos últimos 6 meses já respondeu esses testes, vão receber o link, vão clicar e ele vai só colar a tua nota. Quem respondeu já faz muito tempo, ele vai pedir para você refazer o teste, tá? De 6 meses, um ano e meio, vai te pedir para a partir de 6 meses vai te pedir para você possivelmente refazer o teste. Se por um acaso eu tenho os meus, eu nunca fiz testes da companhia de talentos, você vai ter que fazer todos esses 5 testes que são extremamente importantes e as dicas foram dadas porque tem gente, não passei nessa etapa, tá? Recapitulando, tem gente perguntando de novo de prazo, então recapitulando, se você formou de dezembro de 2021, é isso, né, Naito? Até eu Isso. falei, dezembro de 2021 a dezembro de 2024. Então, você está habilitado a participar do programa. Se você já está fazendo pós, maravilha. Se você tem certificação da Ambima, já maravilha. São coisas muito importantes ao longo. Mas não é isso que vai dizer se você avança ou não no processo. Não é essa certificação da Ambima, não é só pós-graduação, é também tudo isso. Isso tudo faz parte de um bolo, tá? Quantas etapas o processo vai ter? O processo tem 4 etapas, tá? A gente considera essa primeira etapa, que são dos assessments, depois a gente tem uma etapa com companhia de talentos, depois a gente tem uma etapa com Santander e a companhia de talentos, e depois a gente tem uma etapa só com o Santander, tá? Então são 4 etapas ao longo disso, tá? Corroborando, graduação de 2026, não, pessoal. Para quem é 2020, janeiro de 2025 em diante, programa de estágio está aberto aí a partir de setembro, vai lá, se cadastra, você já entra nesse universo aí, Santander, tá? Eli, deixa eu só complementar essa sua pergunta, À vontade. que pode ser que seja uma curiosidade, tá? Eu entrei no Santander como estagiário e abri o programa de trainee. Eu estou finalizando a minha graduação, eu posso me candidatar também? Deve, e deve em letras garrafais, tá? Esse é o intuito de Santander, é fazer com que o jovem aprendiz se torne um estagiário, que o estagiário se torne um especialista ou um trainee, esse especialista ou trainee se torne o futuro coordenador, o futuro gerente, o futuro head e, quem sabe, o futuro VP da instituição, tá? Então, também não te impede, de repente, para quem tem essa formação de 2026, se candidatar às nossas oportunidades de estágio, virar o nosso estagiário e se tornar trainee. Mas os seus estagiários têm um processo diferenciado? Não. Eles estão concorrendo no programa de trainee, assim como vocês. Claro, talvez com o ponto de conhecer um pouco mais da cultura do Santander, mas participam com todo o processo, questão de teste, de assessment, de entrevista com a companhia, iguaizinhos a todos, tá? Perfeito. Gente, para quem tem dislexia, nós temos o teste Solu adaptado, tá, pessoal? É só você solicitar lá na Companhia de Talentos e a gente entrega para vocês. Os testes são todos online? São todos online. Marcos Vinícius, é importante então que pessoas de tecnologia busquem cursos de outras áreas para entender mais do mecanismo do dia a dia. É importante que o pessoal de tecnologia saiba ter uma boa comunicação. Isso é o fundamental para dentro do banco, porque você vai fazer muitas interfaces e a Anai já falou sobre isso. Gente, eu vou pedir para vocês que quem tiver dúvida, daqui a pouco vá lá para a sala de dúvidas comigo. Eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês lá, tá? Para a gente poder dar continuidade aqui, porque a gente tem um horário para a gente poder encerrar esse nosso primeiro momento, tá? Nai, só para finalizar, tem muita gente perguntando de fora de São Paulo, como que se organiza a questão da minha mudança, né? Se você quer responder, eu respondo, fique à vontade, tá?
A mudança é por conta da própria pessoa que está vindo para o Santander, tá? Então, a gente costuma divulgar aí quem são os aprovados na segunda quinzena de novembro, máximo primeira de dezembro, até para que a pessoa tenha tempo hábil para poder se preparar. A gente disponibiliza o contato de todos os trainees aprovados de outras cidades e os trainees de 24 também pode apoiar. Eu brinco, eu falo que é uma ceitinha de trainees aqui dentro de Santander. Eu tenho trainees que vieram de outras cidades morando juntos, eu tenho trainees de São Paulo que indicou local de moradia aqui em São Paulo para poder facilitar a vida desse trainee, tá? Mas o custo ele é 100% do trainee aprovado que está vindo atuar aqui com a gente. Legal. Vamos já dar continuidade, mas eu não vou deixar essa daqui da Beatriz passar, né? Os currículos são feitos, são analisados, os currículos, todo o processo é analisado por IA. Não, gente, a IA chama-se Eli aqui, Ele ó. é o Donza. Toda a equipe que compõe a companhia de talentos aqui e o time do Santander também. Então, não são IAs, tá bom, pessoal? Eu acho que aqui a gente consegue fechar um grande número de respostas. Acho que teve muita pergunta sobre PCD e ficou claro para vocês que o Santander ama e valoriza qualquer tipo de inclusão. Então, baseado nisso, Nai, pode tocar aí com o vídeo, por favor. Gente, eu vou passar um vídeo, mas já vou pedir desculpa para vocês. Não conseguirei estar aí na questão de perguntas e respostas devido a outras demandas aqui do Santander. Mas, como eu falei, confio no Elie de olho fechado. É a pessoa que vai cuidar de vocês em toda a jornada, talvez até muito mais do que eu. A gente vai se encontrar aqui nos corredores do Santander, mas o Eli é a pessoa que me apoia 100% aí no programa, tá? Ele vai disponibilizar para vocês contato, fiquem super à vontade para poder tirar o contato com ele, tirar dúvidas com ele. Se tiver alguma dúvida que ele não sabe responder, que for do Santander, ele senta do meu ladinho no Santander até o fim do programa, ele não vai fugir. Ele só vai me cutucar ali dentro e falar, Nai, me ajuda a responder isso. Estou 100% disponível também nas redes sociais, né? O LinkedIn da vida aí fica super à vontade para poder me adicionar. Não prometo responder vocês de imediato, até porque eu sou acionada aí o tempo todo, mas sempre respondo assim que possível. Desejo muito boa sorte para todos vocês. Espero poder contar com todos que estão aqui. Quantas pessoas tem na sala de inscrição? De assistindo? Nós tivemos mais de 100 pessoas, agora estamos com Eu 95. espero que eu tenha mais de 100 inscrições da agora da manhã para tarde. O Léo vai acompanhar tudo isso muito de perto e espero olhar a carinha de cada um de vocês aqui junto conosco, tá bom? É muito mais um convite institucional, um convite de chamada, e daí a gente parte para o próximo momento da nossa feira. É bem rapidinho, tá, Mark? Quem faz a diferença no mundo são pessoas dinâmicas, ousadas e corajosas. Mas onde elas constroem essas diferenças? Aqui, aqui e aqui. Aqui planejamos o futuro com carbono neutro, zero consumo de plástico e cartões reciclados. Aqui é a empresa que mais investe em educação, com um dos maiores programas de intercâmbio do mundo. Aqui, viabilizamos projetos que protegem as etapas mais importantes da vida. Aqui, trabalhamos incansavelmente pelos nossos clientes, apoiando-os sempre em suas realizações. Aqui, acreditamos que a diversidade, equidade e inclusão são valores universais que devem ser respeitados e promovidos. Aqui começa a mudança. Por isso, criamos a melhor universidade corporativa do país, com mais de 7.000 cursos e certificações. Aqui somos um dos maiores investidores em cultura, incentivando, inovando e preservando as diferentes linguagens da arte. Aqui te preparamos para as profissões de amanhã. Aqui somos multidisciplinares, globais e próximos. Aqui fortalecemos a identidade, a trajetória e o desenvolvimento de cada um. E para tudo isso ficar ainda mais forte, só falta uma coisa: a sua chama. Santander, aqui sua chama transforma. Quem faz Que
bacana, Acho que é Nayara. isso. Que vídeo legal e que papo gostoso com o pessoal que estava aqui. Como você disse no início, o legal é a interação, né? Não E a gosto de gente teve apresentar, não. muitas perguntas, muita curiosidade, muitas pessoas interessadas. E eu costumo dizer que no Emprega a gente tem uma tecnologia que permite que cada candidato crie a sua própria jornada, cada participante cria a sua própria jornada. É claro que a palestra é o auge, né? A gente está aqui junto, mas vocês podem ir no stand do Santander, conhecer um pouquinho mais das informações que estão lá. A gente acabou de atualizar as últimas informações, então dá um F5 na plataforma e aí vocês conseguem acessar os conteúdos e o Eli vai estar lá para tirar as dúvidas adicionais. Então, de meio-dia a uma, individualmente, ele vai estar no chat respondendo todo mundo que tiver alguma pergunta, alguma dúvida. E o programa de trainee do Santander está no painel de vagas do Emprega. Então, vocês conseguem fazer esse ciclo completo assim que terminar esse bate-papo. Eli, agradeço mais uma vez a parceria da CIA de Talentos. Nayara, foi um prazer ter o Muito Santander e ter obrigado. você aqui conosco nesse bate-papo. Espero que seja a primeira de muitas no Emprega, que vocês voltem e estejam com a gente ao longo desse desafio de trabalhar a empregabilidade dos jovens, né? Bora correr lá para o pavilhão de estandes, vamos no estande do Santander. A equipe da Vale e a equipe da Localiza também estão lá para bater papo e a programação da tarde tá incrível, continua. 1 da tarde, depois do bate-papo, a gente tem a CIA de Talentos dando dicas de processos seletivos na prática. Vai ser um workshop, todo mundo pode abrir a câmera, tirar dúvida, e é na prática mesmo, mão na massa. Às 2 horas, a gente tem a Localiza apresentando o seu programa de trainee e fechamos esse dia maravilhoso com a Vale às 3 da tarde, também apresentando o seu programa de trainee. É para sair daqui com vaga praticamente garantida, né? Nayara, mais uma vez, muito obrigado, Eli. A gente se fala lá no stand. Um abraço a todos. Nada. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa Tchau, sorte. Eli, tchau. cuida bem direitinho, tá? Ó, mais do que Pode você já deixar. cuida. Um beijo, Perfeito. pessoal. Beijão. Tchau, tchau.